O perigo de cruzar por baixo de pontes e viadutos de São Paulo. O SP no Ar levou um especialista para mostrar os problemas graves que essas estruturas têm na cidade. E olha, você vai ficar impressionado com a falta de manutenção que essas vias sofrem. Veja agora. Viaduto General Olímpio da Silveira, zona oeste de São Paulo. Por baixo, as marcas deixadas pelos veículos mais altos chamam atenção. Das 20 vigas, 14 estão com sinais graves de deterioração. Nós levamos uma engenheira civil para avaliar o local. A situação é tão crítica que ela aconselhou ficarmos o menor tempo possível embaixo do viaduto. O concreto armado ele só funciona bem na união do aço com o concreto. Então o aço resiste bem aos esforços de tração. Se ele foi calculado para estar ali, ele não está prejudicando bastante a resistência da estrutura da viga. Aqui do lado de cima, a primeira medida a ser tomada, segundo uma empresa contratada pela própria prefeitura, para avaliar a situação de 16 pontes e viadutos espalhados pela cidade, seria a interdição de tráfego de veículos com mais de 5 toneladas. Mas você está vendo alguma interdição aqui? O Ministério Público também não encontrou, muito pelo contrário. Aqui na avenida, há até uma faixa exclusiva para a passagem de ônibus. Porque eu trabalho aqui nessa avenida há quase 16 anos. Sempre tem caminhão preso aqui, a estrutura do viaduto está toda deteriorada e ninguém nunca interditou. Estas imagens mostram quando um caminhão ficou preso embaixo do viaduto. No ano passado, o SP no Ar já havia denunciado perigo por aqui. Com a passagem dos veículos altos, eles bateram no fundo das vigas. Nós percebemos que as armaduras elas estavam ali retorcidas. Agora foram cortadas, porém não foram substituídas. Ou seja, a estrutura continua prejudicada, porém apenas retirados os ferros, mas ela não foi reforçada ainda. Então é bastante grave. Nossa equipe percorreu outras 2 pontes das 16 vistoriadas em caráter de urgência pela prefeitura. Nenhuma está com a manutenção em dia. Essa daqui é a Ponte das Bandeiras, sentido centro. E logo de cara já tem a primeira irregularidade escancarada, ao menos para quem é especialista. Isso daqui é bem grave. Isso, aqui nós temos uma junta de dilatação que ela serve exatamente para a estrutura se movimentar. E ela deveria ter aqui um tratamento elástico. E o que a gente vê aqui é que ela foi concretada tanto na calçada quanto na pista e é passado asfalto por cima. Isso impede essa movimentação do viaduto e é uma irregularidade bem grave. A ponte da Casa Verde também tem ferragens aparentes. E aqui não é pela altura dos veículos, não. A vida útil estimada no viaduto é de 50 anos, porém, com manutenções preventivas, essa vida útil pode se estender muito mais. É muito mais barato fazer a manutenção preventiva do que depois ter que fazer a que a gente chama de corretiva, que é depois do problema acontecer. E no único trecho onde foi feita alguma reforma, os problemas já voltaram a aparecer. Já dá para perceber que caminhões já estão raspando novamente nas vigas, ou seja, falta uma orientação melhor para a altura máxima de caminhões que podem passar embaixo dessa ponte. Se a direção continuar por esse caminho e nada for feito, o vai e vem da cidade estará com os dias contados. Meus queridos, vamos dar uma olhada de novo junto comigo aqui. Eu não quero assustar ninguém, mas eu me assustei, tá? Vamos dar uma olhada. Olha a estrutura do viaduto. A gente está vendo concreto gasto, quando não carcomido. A gente está vendo metal, né? O ferro para fora. A engenheira que teve ali com a Tainá já disse que sim, é perigoso. Ela acabou de dar informação que a vida útil de uma obra de arte urbana, como é o nome de pontes e viadutos, que é o nome que os engenheiros utilizam. Olha os caminhões aí também que batem em cima, contribuem para esculhambar com o nosso patrimônio público. A vida útil seria de 50 anos, tem uns que têm mais de 50 anos. A Prefeitura de São Paulo, é bem verdade, tinha começado uma campanha anunciada pelo prefeito Bruno Covas de recuperação dessas pontes e viadutos. E, deixa eu fazer justiça, entregou com certa rapidez os que foram danificados, o que é ponto para a Prefeitura de São Paulo. Porém, eu acho que está faltando uma certa agilidade em fazer análise nesses outros. Eu acho que a Prefeitura fez um belo trabalho num lado e está deixando um péssimo trabalho no outro. Porque a gente precisa de resposta, a gente se assusta com isso, é claro que sim. E os engenheiros estão aí para falar sobre isso também. Olha aí como está a estrutura desse viaduto. Bom, a gente anda por debaixo de algumas pontes e viadutos de São Paulo e a gente vê cenas preocupantes.
Essa excelente reportagem da Tainá Figueiredo aqui no É São Paulo no Ar, mostrando isso pra gente. Olha, gente, no mínimo. A gente mostrou ontem a ponte Jânio Quadros, né? Que possui risco de colapso nas estruturas. Ou seja, é uma situação complicada porque a gente vive aqui na cidade. É natural que a gente tenha medo, por mais que a gente não tenha razão. Talvez o engenheiro que esteja nos assistindo, mas não tem que ter medo. Bom, mas a gente não sabe, né? Você e eu que está me assistindo nesse momento, a gente tem o direito de questionar. Olha como é que está a situação embaixo. Está tudo carcomido. Está tudo quebrado. Os ferros estão todos aparentes. Então fica aí um pedido de socorro para a Prefeitura de São Paulo para pelo menos dar resposta mais rápida. Sendo honesto e justo, como somos aqui na Record, que fez um bom trabalho sim a Prefeitura de São Paulo e outros quesitos, como aquele viaduto próximo à ponte do Jaguaré que entregou até antes do prazo. Nós pedimos uma nota para a Secretaria de Infraestrutura Urbana, mas, mais uma vez, hein, Prefeitura? Não respondeu, hein? Tá começando a virar novela isso aí, hein?